E hoje eu vou trazer para vocês os 3 fundos imobiliários que eu estou colocando na minha carteira agora em maio, que são fundos seguros, estão super bem geridos e estão com uma rentabilidade ótima. E o melhor de tudo, estão custando menos do que R$ 100. Vou te mostrar ainda como eu faço a análise desses fundos na prática para saber se ele é um bom fundo ou não para ter em carteira. Muita coisa boa, né? Então vem comigo! Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Viva de Trade, eu sou a Vanessa e hoje eu vou te mostrar esses 3 fundos aí muito bons que eu tô colocando em carteira agora no mês de maio. Mas antes eu quero começar com uma pergunta que sempre me fazem. Vanessa, por que você vai investir em renda variável, em fundos imobiliários, se a renda fixa, que é mais segura, tá pagando aí muito melhor, tá com uma rentabilidade muito maior que esses fundos imobiliários? Bom, por 2 motivos, pessoal. Primeiro, pela diversificação. Eu gosto de ter uma carteira diversificada, ou seja, eu gosto de colocar meu dinheiro em vários ativos diferentes. Eu não vou pegar meu dinheiro todo e colocar só na renda fixa na hora que ela está rendendo bem. Não é assim que a gente faz. Esse giro acaba fazendo com que os investidores percam dinheiro, principalmente os investidores iniciantes. Então, o legal é manter uma carteira estável, a longo prazo, bem diversificada. Hoje, o que eu tenho na minha carteira? Eu tenho fundos imobiliários, ações na Bolsa Brasileira e ações na Bolsa Americana. E eu tenho também renda fixa, onde eu fiz minha reserva de emergência e onde eu deixo um valorzinho ali reservado para alguma outra eventualidade, que eu também chamo de reserva de oportunidade. Se surgir oportunidades boas de mercado, eu tenho de onde tirar esse dinheirinho sem atrapalhar meus investimentos de renda variável. E a segunda resposta, o segundo ponto a se considerar é que a inflação ainda vai continuar alta, os juros ainda vão continuar aí na casa dos 2 dígitos e a renda fixa ainda vai continuar pagando bem. Mas uma hora esses juros vão começar a cair, a inflação vai começar a cair e o que vai acontecer é o caminho inverso. A renda fixa vai começar a pagar menos e a renda variável aí, ela vai começar a se valorizar e a pagar maiores dividendos e proventos, no caso dos fundos imobiliários. Então, eu já quero estar preparada para quando esse momento chegar, eu já estar me posicionada, já estar com os meus ativos comprados e aproveitando aí essa grande liquidação que o mercado está oferecendo para a gente. Tá entendido por que eu vou comprar fundos imobiliários? Primeiro, para manter uma carteira diversificada. Segundo, que eu já quero aproveitar aí os momentos de crise, que são ótimos momentos para a gente aí colocar mais ativos em carteira, porque eles estão bastante descontados. Então vamos conhecer os 3 fundos imobiliários que eu vou colocar em carteira esse mês. Mas só lembrando, o perfil de quem compra fundo imobiliário é daqueles investidores que querem manter o ativo em carteira, eles não querem especular, não estão preocupados aí se no decorrer do tempo esses ativos vão valorizar ou vão desvalorizar, porque ninguém vai vender cota aqui. O que a gente quer é a rentabilidade mensal. A gente quer ver o dinheirinho ali, ó, pingando na nossa conta todos os meses. Então, se o seu perfil é esse, vamos lá conhecer esses 3 fundos imobiliários que eu vou colocar na minha carteira esse mês. Mas só lembrando, isso aqui não é uma indicação de investimento. Eu estou mostrando aqui algumas técnicas que eu uso para escolher os meus ativos, mas você aí tem que saber escolher direitinho, de acordo com os seus objetivos, o que são ativos bons para a sua carteira. Combinado? Vamos então para a tela do meu computador que nós vamos fazer a análise desses 3 ativos. Pessoal, vamos começar a analisar o primeiro fundo que eu escolhi. Nenhum dos 3 que eu vou falar aqui eu tenho em carteira, vai ser a primeira vez que eu vou comprar cotas desses fundos. Estou usando o site da Status Invest, já comentei no vídeo anterior que eu falei do cálculo de preço máximo de compra da ação. Inclusive é uma técnica que você pode adaptar aqui, ó, para os fundos imobiliários. Se você quiser assistir esse vídeo, vou deixar aqui nos cards, tá bom? Então esse site ele é muito interessante porque ele te dá muitos dados e com uma precisão bem confiável. Vou deixar o link aqui embaixo para ficar mais fácil para vocês. Então vamos lá. Primeiro fundo que eu escolhi foi o RBRL11.
Então, primeira coisa, o que eu quero saber desse fundo? Quero saber qual segmento que ele está, quem está administrando, qual que é o CNPJ, essas coisas básicas que a gente precisa saber de uma empresa, né? Então, vamos lá, eu venho aqui no geral e vejo aqui, ó, o CNPJ dela, vejo que está num segmento de logística, né? Um fundo de tijolo. O que é o fundo de tijolo? É aquele fundo que usa o seu patrimônio para comprar imóveis, para colocar, para alugar. E quando ele aluga e recebe esses aluguéis, ele tem que distribuir 95% do que ele recebeu para os seus acionistas. Lembrando que quando você recebe aluguel de imóvel via fundo imobiliário, você não paga imposto de renda, que é uma das grandes vantagens de quando você compra um imóvel, põe para alugar e na hora que você recebe, você tem que recolher seu imposto de renda. Então, quem é o administrador? BRL Trust, distribuidora de títulos e valores imobiliários. Eu não vou fazer a análise completa aqui não, tá, gente? Vocês vão ter que fazer o dever de casa. Vocês vão olhar aqui no site quem é essa administradora, quais imóveis que elas têm, se elas administram outros fundos, se estão presentes em outros países, esses dados assim para saber se essa administradora tem lastro, se é uma administradora competente ou não, tá? Faz parte aí da segurança do fundo, hein, que você está comprando. Outra coisa, a gente vê aqui que ela está no segmento de imóveis industriais e logísticos. O que é isso? Esse fundo ele compra grandes galpões para alugar para as empresas que precisam aí melhorar a sua logística, que precisam colocar seus estoques, né? Mas a partir daí, o que eu vou precisar saber? Quais são esses imóveis, se tem mais do que um imóvel no seu portfólio, se são imóveis bons e também quais são os inquilinos, se esses inquilinos eles são de boa qualidade ou se vão dar problema para o fundo. Para ver isso, eu venho aqui em portfólio e vejo, olha só, os imóveis que a RBRL11 tem. Um monte de galpão que estão concentrados em Minas Gerais e em São Paulo. Não deu muita informação, né? Os contratos aqui são contratos atípicos, acima de 36 meses, e são contratos reajustados pelo IGPM. Mas eu quero ver os imóveis, quero ver quem são esses inquilinos. Então eu venho em comunicado, venho em relatório gerencial a abrir, e aí eu vou ver todas as informações que o fundo disponibiliza todo mês aqui pra gente, tá bom? Um ponto muito importante para analisar, vacância. Será que todos os imóveis desse fundo eles estão alugados? Ou existe uma disponibilidade de imóvel aí? E se existir, qual que é o impacto, qual que é a vacância financeira, o impacto disso aí, desse imóvel vazio no fundo de investimento? Nesse caso aqui não tem vacância física e consequentemente não tem vacância financeira, ó. Bom fundo. Então vamos lá, eu quero ver agora o que? Os imóveis. Olha o tanto de um monte de dados aqui para vocês analisarem, gente. Tudo que vocês precisarem, ó, os 5 galpões deles, 2 em Extrema, 1 em Franco da Rocha e 2 em Hortolândia. Quero ver os inquilinos agora. Ó, os galpões concentrados, a maioria em São Paulo, depois Minas Gerais. Aqui, ó, os locatários. Carteira de locatário muito interessante, muitos locatários bons, ó, IBM, DHL, FedEx, Americana, gente. E o Mercado Livre. Mercado Livre detendo uma boa quantidade de contratos aqui. Quando chega a 50%, 60% assim, eu já não gosto. Eu acho que está muito concentrado na mão de um inquilino só. Mas aqui está interessante essa carteira, não tem nada que vá prejudicar aí a confiabilidade a segurança aí do fundo. Então agora a gente vai passar para preço, dividendo. Vi que o fundo, ó, é promissor, fundo bacana, muitos imóveis, muitos inquilinos. Vamos ver a quantidade de patrimônio que eles têm aqui, né? Quero ver o patrimônio, não vi o patrimônio. Se tem, ó, o patrimônio deles. Ele começou com 604 milhões e agora está com 709 milhões. Razoavelmente grande o patrimônio desse fundo. Eu quero ver também, sabe o quê? Que eu acho interessante? A liquidez. Liquidez do fundo, péssima, gente. Não gostei dessa liquidez aqui, não.
é um fator contrário ao fundo. 371, eu gosto de liquidez acima de 1 milhão, tá? Mas como eu não estou pensando em vender esse fundo mesmo, vou comprar poucas cotas, vou fazer um teste, vou ignorar esse aqui, mas é muito importante a liquidez, hein, gente? Porque o dia que vocês precisarem vender, pode ser que vocês não consigam, tá? Não tá uma liquidez muito pequena não, mas não é uma liquidez, tipo, vou demorar um tempinho para vender, provavelmente. Mas vamos lá, vamos olhar o preço aqui, ó. Valor atual da cota, 77,79. E eu abaixando, eu vejo que o valor patrimonial por cota, o valor que a cota foi avaliada por uma empresa é de 106,03. Por uma empresa que eu falo é o seguinte, gente, todo ano o fundo ele tem que contratar uma empresa externa para fazer a avaliação dos seus bens. Então a empresa vai lá, olha o patrimônio e fala, ó, seu patrimônio vale X. Então, nós vamos dividir aqui pela quantidade de cotistas e vamos achar aí o valor real da cota. Então, nesse caso, é 106,03, que é o valor justo pelo patrimônio que eles têm. Mas está sendo negociada a 77,79. Por aí você já vê que a cota está descontada, né? Mas você pode usar um outro indicador, que é o P sobre VP, que nada mais é que esse valor que ele está sendo negociado dividido pelo valor patrimonial por cota. Então, se esse indicador P sobre VP tiver acima de 1, quer dizer que a cota está sendo negociada no valor superior ao valor do patrimônio do fundo. Se o P sobre VP estiver abaixo de 1, ela está sendo negociada a um valor menor do que vale o patrimônio, ou seja, está com desconto. Nesse caso aqui, nós vamos pegar um descontinho bom. Podemos ver que nós temos aqui 10 mil cotistas, 6.687.035 cotas, né? Por isso que também eu não fiquei muito preocupado com essa liquidez. Tem bastante cotista aqui, 10 mil. Alguém vai querer comprar as minhas cotas, né? Quando eu precisar vender, tomara que não, que eu quero receber meus rendimentos aí mensalmente. E aí a gente passa para o dividend yield, que foi distribuído nos últimos 12 meses, o percentual de 9,07%. Agora, é só isso que eu analiso? Não, gente, eu preciso complementar a minha análise. Eu quero entender por que esse valor, esse preço da cota está descontado, ou se tivesse algum problema aqui no dividendo, se tivesse muito alto, ou muito baixo, eu também ia verificar o que aconteceu com o fundo que houve essa discrepância. Mas no nosso caso, que eu já analisei, está tudo ok. O único comunicado que teve diferente é que houve uma empresa que rescindiu um contrato, mas não vai impactar quase nada aí na distribuição dos dividendos, vai impactar em 0,03 centavos, isso se o fundo não conseguir alugar o imóvel, mas eles têm ainda 4 meses pela frente, tá bom? Então, tranquilo, aqui esse desconto é realmente pelo período que nós estamos passando, né? Quando o juros está muito alto, né? A taxa Selic está muito alta, a renda fixa ela tende a valorizar, né? Distribuir maiores rendimentos, e a renda variável ela tende a uma desvalorização, tá bom? Quando os juros começar a diminuir, a Selic começar a diminuir, esse quadro aí, ele provavelmente vai inverter e você vai conseguir aí ganhar até nessa valorização das cotas. Então vamos passar para o nosso segundo fundo, vou fazer o mesmo tipo de análise um pouco mais rapidinho para não ficar um vídeo muito extenso, tá bom? Para a gente só ver as questões básicas mesmo, depois você se aprofunda aí nos relatórios e tudo que eu já mostrei para vocês. O próximo vai ser o Brev 11. Brev 11, ele é um fundo de tijolo também, mas é da área de lajes corporativas. O que é isso? São aqueles grandes prédios que tem os escritórios que eles põem para alugar. Geralmente aqueles prédios robustos, espelhados, assim, boas localidades. Essas são as lajes corporativas. Eu quero dar uma olhada aqui no portfólio, sempre olho o portfólio. Tem muitos edifícios, ó. Mas onde estão esses edifícios? Né? A maioria em São Paulo, tá? Vencimento dos contratos. Todos os contratos, 34% deles são atípicos, acima de 3 anos, mas a maioria aqui de alguns meses.
reajustados também a maioria pelo IGPM e alguns pelo IPCA, tá bom? Então vamos lá, eu quero olhar quais são esses imóveis, se são bons imóveis, bem localizados, são imóveis novos, e quero ver também quem são os locatários, né? Os inquilinos, como a gente chama. Então a gente vem em relatório gerencial, abrir, vamos ver se vai aparecer, né? Não é todo relatório que a gente tem. Aí, os predinhos, olha que beleza. Olha que beleza. Tem muita informação, né, gente? Vamos descer aqui, ó. Os locatários, atuação dos locatários, olha. Tem bastante locatário, aí você consegue ver o percentual, ó, de advocacia 22%, na área de serviço financeiro 21%, eventos 13%, farmácia 5%, marketing 7%, e aí vai. Tá bem diversificado, bem interessante esses locatários. Agora, olha os ativos, gente, achei super interessante. Só em área nobre, prédio novo, prédio bom, olha só, região de Vila Olímpia, Jardins. Gostei bastante do portfólio deles de imóveis, Faria Lima, Faria Limer, né? Muito interessante, muito prédio bacana, prédio novo, que não vai precisar de manutenção. Apesar do que eu já vi que eles estão fazendo algumas manutenções, tá? Isso vai impactar um pouco aí na distribuição dos dividendos, mas nada assim muito exorbitante, não. Então vamos lá, visto isso, vamos ver aqui o preço. Valor da cota atual, R$ 88,50, o valor dela mesmo é R$ 117,29, está descontada, P sobre VP aqui menor que 1, 0,75, interessante. Agora, gente, olha a liquidez desse fundo. Não tem liquidez, se eu precisar vender eu não vou conseguir não, tá, gente? Então, assim, é um ponto a pensar. Quem está começando aí não é um fundo que você deva começar a investir, porque a liquidez está muito baixa, tá? Eu vou comprar porque eu quero fazer um teste nesses novos fundos que eu estou colocando em carteira. Mas vocês aí que estão começando, procura uma liquidez aqui, ó, acima de 1 milhão, tá bom? Porque aí se precisar vender, que não é o caso, não é o nosso objetivo, mas vai que uma eventualidade, né? Você precisa vender, você vai conseguir vender aí e receber seu valor em 2 dias. Então vamos lá. Ponto negativo, é até bom para a gente ver as coisas que talvez nos impeçam de adquirir os fundos, tá? Se eu tivesse começando, eu já não compraria a cota desse fundo. Mas ele distribuiu um dividendo de 9,19 nos últimos 12 meses. Vi que nada demais aconteceu, eles estão fazendo essas reformas realmente, assim, que não vai impactar muito. Então, vai ser um fundo que eu já vou colocar na minha carteira. E o próximo fundo, gente, porque eu não tenho fundo de papel, não gosto de fundo de papel, mas gostaria de aproveitar essa alta de juros, apesar de que os fundos de papel estão passando uma perda danada aí, porque o povo não está pagando as dívidas, né? Mas assim, mesmo assim, eles pagam os dividendos ainda maiores que fundo de tijolo. Então eu venho aqui no Vino 11. Vino 11 é um fundo híbrido, eles investem, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, o portfólio. Eles investem em imóveis de varejo, sabe aquelas lojinhas de rua? Então, são do segmento varejo. Então, eles têm esse patrimônio, 39% do patrimônio está nessas lojinhas e tal. Tem lajes corporativas, que são os grandes prédios que a gente acabou de ver agora. Investem em outros fundos e investem em papéis, tipo assim, CRI, LI, né? Então, assim, não vou entrar no detalhe aqui, mas já vi que é interessante, que é um fundo bem diversificado. Vi também que ele é muito bem administrado, tá? A mesma administradora lá daquele fundo que a gente viu. E o patrimônio dele, cadê o patrimônio? Patrimônio, vamos aqui agrupar. Olha só, 902 milhões, quase 1 bilhão, ou seja, não é um fundo qualquer, né, gente? Quero ver aqui a liquidez dele. Cadê sua liquidez? A liquidez ele é muito interessante, ó, a média dos últimos 30 dias foi negociado quase R$ 900 mil de cotas
ele tem mais de 122 mil cotistas, então se você precisar um dia se desfazer dessas cotas, vai ser tranquilo, tá bom? Valor da cota, R$ 40,80, super acessível, né? E o valor real dela é 54. P sobre VP 0,75, muito interessante. E é isso aí, gente, vou colocar na minha carteira. Bom, é isso aí, ficou de novo um vídeo muito extenso, mas eu quero que vocês aprendam a analisar, por isso que eu fico batendo assim, vou pegar 3, 4 exemplos, para que fique bem sedimentado aí para vocês, e vocês consigam aí começar a caminhar sem precisar muito da ajuda de terceiros, que vocês consigam fazer essa análise aí por conta própria e sejam responsáveis aí pela carteira de vocês. Pessoal, espero realmente que eu tenha ajudado. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo para mim. Não esquece de curtir, compartilhar esse vídeo, vai ajudar o canal a crescer e vai me ajudar aí a continuar fazendo mais vídeo para vocês, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.